Bom, esse exercício pede então para criar uma função capaz de clonar uma lista passada por parâmetro no módulo da lista VET, ou seja, no TAD lista VET. Mas o que é clonar uma lista? Clonar é criar uma lista idêntica à lista original sem alterar os elementos da lista original. Tá? Então, para implementar essa função, você vai precisar dos arquivos listavet.hpp, listavet.cpp, onde vai estar a implementação da função, e um arquivo com a função main para a gente poder testar se essa função foi implementada corretamente. Tanto os arquivos com a estrutura de dados quanto os arquivos com a solução desse problema vão estar disponíveis no GitHub. Eu vou colocar o link aí na descrição do vídeo. Bom, então vamos começar aqui no arquivo de cabeçalho, declarando o protótipo dessa função. Vou chamar de clonar lista e recebe uma lista como parâmetro. Então, o protótipo da função é bem simples. Ela recebe essa função recebe uma lista como parâmetro, a lista original, e cria um clone e retorna para mim por parâmetro, como valor de retorno. Tá? Para implementar essa função, então, como eu já tenho acesso a alguns elementos da lista aqui no meu TAD, facilita, né? Então, por exemplo, por estar dentro do módulo da lista, eu tenho acesso ao seu vetor de itens, eu tenho acesso à variável última dessa lista original. Tá? Então, a ideia é copiar essas coisas para a lista clonada. Então, para começar, primeiro eu vou fazer uma verificação se o ponteiro para a lista original que foi passado para o parâmetro não é nulo, senão eu não consigo fazer nada. Posteriormente, eu vou criar então a minha lista, que será o clone da lista original. Tá? Bom, e aqui nesse momento você pode ficar tentado a fazer alguma coisa desse tipo aqui. Ó, tá? O que eu estou fazendo aqui? Então, teoricamente, eu estaria copiando a lista original para a lista clonada e retornando a lista clonada. Porém, isso aqui tem um grave problema, tá? Que eu vou explicar agora no slide aqui. Ó. Dentro da função clonar lista, você então tem um parâmetro, li, né, que aponta para a lista original que você criou fora daquele módulo lá e está chamando a função com ela. E aqui dentro da função você também criou agora uma variável chamada clone que aponta para uma nova lista. Uma lista que foi criada, mas por enquanto não tem nenhum elemento. Fazer isso que eu fiz aqui, ou seja, fazer essa atribuição aqui, não vai de forma alguma copiar o conteúdo da lista original para a lista clone. O que vai acontecer é isso aqui. Você está copiando o endereço da lista original para essa variável clone que você criou. E o que isso implica? Implica em dois problemas muito graves. Primeiro, que a lista clone que você vai retornar, na verdade, é a própria lista original. Ou seja, o usuário que está usando o seu TAD acredita que ao chamar a função clonar lista, ele vai ter uma cópia, né, daquela lista original dele, e tudo que ele fizer nela não vai alterar a lista original. Mas se você fizer isso aqui, qualquer mudança que ele fizer na lista clone vai alterar sim a lista original, porque as duas variáveis estão apontando para o mesmo endereço. E o segundo grande problema é que essa lista que você criou anteriormente aqui nesse passo aqui, né, criou ela dinamicamente, ela vai continuar lá na memória, você não tem mais como recuperar esse espaço aqui, e ele fica sendo ocupado lá e ninguém mais pode utilizá-lo. E aí, então, isso é o que a gente chama de lixo de memória. É uma região de memória alocada previamente, que não tem mais ninguém usando e que você também não consegue desalocar. E vai ficar lá reservada até que o programa seja fechado. Tá? Então, qual é a forma correta de fazer isso? Bom, eu tenho que copiar os elementos da lista original, item a item, para a lista clonada. E para fazer isso, então, eu vou criar um loop aqui, que vai de 0 até o último elemento. E aí eu vou copiando cada elemento dessa lista original para o meu vetor de itens da lista clone. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou copiando elemento por elemento da lista original para a lista clonada. Tá? E um outro passo importante que você não pode esquecer é de atualizar o valor da variável último.
Tá? Então, o valor da variável último da lista clonada tem que ser o mesmo da variável da lista original, uma vez que é um clone, certo? Se você esquecer de atualizar essa variável aqui, a sua lista vai continuar sendo considerada vazia, mesmo você tendo copiado todos esses elementos para cá. Por quê? Porque é a variável última que dita, né, qual é o tamanho real da fila, da lista, né, quantos elementos ela tem. Tá ok? Então agora vamos testar. Para testar essa função, a gente vai fazer o seguinte: vamos criar aqui uma lista que eu vou chamar de LI. Vamos adicionar alguns elementos nela. Tá? Então, inserir na lista LI o número 1 na posição 0. Melhor, vamos colocar o número 3 na posição 0. O número 2 na posição 0 também. Ou seja, ele vai ficar na frente do 3. O número 1 na posição 0 também. Ou seja, o resultado dessa lista, se a gente mandar imprimir aqui, ó, vai ser 1, 2 e 3. Né? Então, o 1 foi inserido por último, na posição 0, então ele é o primeiro a aparecer aqui. Bom, feito isso, então agora eu posso criar um clone da minha lista. Tá? Então, eu vou chamar a função clonar lista, passando a lista original LI. Tá? E aí vamos imprimir, então, agora a minha lista clonada. Vamos fazer o seguinte, vamos imprimir a lista original e a lista clonada para vocês verem que nenhuma, as duas continuam, as duas têm o mesmo valor, né? Olha lá, 1, 2, 3, a primeira que aparece aqui é a lista original e o segundo é a lista clonada. E se eu fizer alguma modificação na lista clonada, então vamos lá, vou colocar aqui, antes de imprimir, inserir o elemento na lista clone, o elemento 0 na posição 0. Então veja que eu só alterei a lista clonada. Vamos ver o resultado. Então olha lá, você pode ver que a lista original se manteve intacta e a lista clonada foi alterada. Então eu tenho realmente uma cópia independente de uma lista agora. Então é isso.